Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Ato de indisciplina pode fazer atacante voltar ao Flamengo e Braz foi avisado. Marcos Braz foi avisado nesta terça-feira 27, que um atacante pode estar de volta ao Flamengo nos próximos dias. O clube tem uma série de atletas revelados em suas categorias de base no time de Tite e pode pintar mais um. Segundo informações da jornalista Monique Vilela, atacante Peterson, do Atlético, foi afastado do elenco profissional do Furacão por indisciplina. Ainda não foi informado qual seria essa ação feita pelo jovem. O jogador pertence ao Flamengo e está emprestado ao Furacão até o final do ano. Ele sempre foi encarado como muito promissor, mas nunca conseguiu sequência e chegou a ser envolvido em negociação com o Barcelona. Atenção! Atacante Peterson cometeu atos de indisciplina e será afastado do elenco principal. Jogador vai treinar separado e o Atlético vai ver o que fará com o atleta, podendo devolvê-lo ao Flamengo. Peterson está emprestado ao CAP até o final do ano, revelou Monique. Ao ser questionada por alguns seguidores na rede social X, antigo Twitter, a jornalista deixou claro que a indisciplina aconteceu, mas não especificou qual foi. Ela afirmou que o clube tem uma cartilha que tem que ser seguida e Peterson descumpriu. Peterson cometeu um ato que o clube entende que é indisciplina, horários e condições de treinos a serem cumpridos. O clube tem sua linha de conduta e uma cartilha a ser obedecida. Isso se aplica a todos os atletas. Ninguém tem vantagem ou desvantagem nisso. Informação correta é importantíssimo em momentos como esses, disse. O jogador desembarcou em Curitiba no final de janeiro. Ele foi emprestado ao Atlético com direitos econômicos fixados em 3 milhões de euros, 16 milhões de reais. Desde 2020 pela Sub-17 do Flamengo, Peterson, ou Pet, como é conhecido, tem números expressivos. Ao todo, são 121 partidas e 41 gols. Natural de Florianópolis, Peterson chegou ao time carioca aos 13 anos, em 2017. O jogador foi levado pelo ex-ponta Sávio, seu empresário e ídolo do clube rubro-negro. No Furacão, o jogador participou de apenas um jogo no Campeonato Paranaense. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Londrina, no Estádio do Café, e marcou o gol da vitória do rubro-negro. Em 2024, o jovem deu mais uma assistência na Copinha. Ou seja, são quase 90 participações em gols nos últimos anos. Peterson também teve chance no profissional do Flamengo, mas sem grande brilho. O atacante fez 4 partidas em 2022, 2 em 2023 e 2 agora em 2024, pelo Campeonato Carioca, e não marcou nenhum gol. Seu contrato com o Flamengo vai até janeiro de 2027 e com uma multa rescisória total de 100 milhões de euros, mais de 500 milhões de reais na cotação atual. Na temporada passada, o Barcelona tentou um empréstimo com opção de compra pelo atleta de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. Apesar disso, por conta dos problemas financeiros do Barça, o negócio não evoluiu. Ex-Corinthians bate no peito e garante ser melhor que Gabigol do Flamengo, tem que valorizar. O Flamengo iniciou o ano fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos, onde participou de 2 amistosos. De volta ao Brasil, a meta era enfileirar uma sequência de vitórias e assumir a liderança do Carioca. E isso aconteceu. Contando os amistosos, são 12 jogos no ano e 8 vitórias, além de 4 empates. O time comandado por Tite não sabe o que é ser derrotado em 2024. No último fim de semana, inclusive bateu o Fluminense no Maracanã. Em uma espécie de final antecipada da Taça Guanabara, Fly e Flu se enfrentaram no Maracá com um público de 55.401 presentes. Com gols de Pedro e Everton Cebolinha, o Mengão levou a melhor. Com o resultado, além de se isolar na liderança com 24 pontos, ainda impediu o rival, que está na vice-liderança, de pontuar na rodada. Agora são 3 pontos de diferença para os comandados de Fernando Diniz. Os bastidores do futebol na maior parte do tempo é levado na chamada resenha, e isso não é segredo. Ainda mais se tratando de ex-jogadores que já não precisam fazer média com companheiros de profissão e a imprensa. Em entrevista ao programa Mundo Menezes da ESPN, o agora ex-atleta Fábio Santos, que encerrou a carreira ao fim da última temporada, afirma que foi melhor que Gabigol e Pedro em um fundamento: cobrar pênalti. Tem que valorizar, pô. O único pênalti que eu estudei, eu errei. O segredo são as táticas, os toques. Tô brincando. Treino? Tem que treinar muito. Eu treinava bastante. Tinha as minhas táticas. Mas mais que treino, tem que ter emocional. Você tem que estar com a mente bem tranquila, porque é coisa de maluco, disse o ex-lateral.
Não somente a dupla flamenguista entrou na roda, mas outros craques também ficariam abaixo de Fábio no quesito, segundo ele mesmo. Seriam eles, Rafael Veiga, James Rodrigues, Cristiano Ronaldo, Messi e os aposentados Romário, Marcelinho Carioca e Neto. Sendo verdade ou não, apesar de ser algo interpretativo de cada um, Fábio Santos errou apenas 5 cobranças de pênaltis das 39 oportunidades que teve durante a carreira. Nesta terça-feira 27, o Flamengo divulgou uma nota oficial em seus canais de comunicação a respeito do volante Gerson. O Coringa vem sendo desfalque para Tite por um problema no rim. O atleta Gerson irá realizar um procedimento de pieloplastia para a correção de uma estenose congênita do ureter do rim esquerdo. O procedimento será realizado pelo Dr. Renato Muglia no Hospital Copa Star na próxima sexta-feira, dia 1 grau de março, informou o rubro-negro. Depois de se queixar de fortes dores no abdômen, Gerson foi internado em um hospital na Barra no último dia 18. O camisa 8 passou por uma bateria de exames e foi medicado. Após isso, os médicos optaram em uma cirurgia. Flamengo perde prioridade por contratação e Landim pode deixar escapar meia dos sonhos. Nesta janela de transferência, o Flamengo trouxe o meia Nicolás de la Cruz e o lateral esquerdo Matias Vina. O primeiro está completamente adaptado ao meio-campo do Mengão, enquanto o segundo tem apenas 2 jogos no clube. Mas o presidente Rodolfo Landim deseja mais reforços, e o jornalista Vene Casagrande informou nesta terça-feira 27, que os dirigentes do mais querido vão viajar para tentar chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz. O Massa Bruta e o rubro-negro carioca divergem dos valores para uma venda do zagueiro. No entanto, o clube da Gávea tem otimismo que vai conseguir fechar com o defensor de 28 anos. Em contrapartida, o meia Oscar, que sempre foi um sonho da diretoria flamenguista, está mais distante do clube carioca. O staff do jogador confirmou para o portal Revista Colorada que o Mengão não tem mais prioridade pela contratação do atleta. Como explicou a Revista Colorada, o rubro-negro tinha um acordo verbal com o staff de Oscar nas últimas janelas de transferências. O jogador atuaria pelo Mengão caso conseguisse uma liberação do Xangai Port, mas o time da China sempre vetou a saída do meia. O portal citado ainda esclareceu que a prioridade do Flamengo pelo jogador se encerrou no fim do ano passado. O atleta e seleção brasileira tem vínculo com o Xangai Port até dezembro de 2024. Com isso, o mais querido vai ter que disputar Oscar com outros clubes, caso tenha interesse no jogador para o começo do próximo ano. Rodolfo Landim, Marcos Braz e toda a diretoria gosta muito do futebol do atleta. A expectativa é que ele retorne ao futebol brasileiro em 2025 e o São Paulo é dos times que pode tentar a contratação. Contudo, o meia não está acertado com nenhum clube e o seu futuro é um mistério. Revelado pelo São Paulo, Oscar passou ainda pelo Internacional no futebol brasileiro. Na Europa, ele atuou no Chelsea da Inglaterra e foi negociado no fim de 2016 com o Xangai Port. O meia brasileiro é um dos jogadores mais bem pagos do mundo e com a camisa do Xangai ganhou o campeonato chinês em 2018 e 2023. O atleta é ídolo no futebol asiático e até por isso teve sua saída vetada para o Flamengo. Oscar teve papel decisivo nas conquistas pelo atual clube. Na Liga Chinesa conquistada no ano passado, o meia fez 30 partidas com 9 gols e 13 assistências. O Mengão pode não ter conseguido contratar o meia ex-Inter e São Paulo, mas não está muito satisfeito com a contratação de Nicolás de la Cruz e o jogador uruguaio vem se destacando neste começo de campeonato carioca. O time de Tite está invicto no estadual e na última rodada venceu o Fluminense. Nico de la Cruz mostra seu cartão de visita e impressiona torcedores com estatísticas. O Flamengo começou a temporada de 2024 com toda a corda. Com o desenvolvimento das competições estaduais, o torcedor começa a ver um pouco do dedo de Tite nas variações táticas realizadas pela sua equipe dentro de campo. Fato que tem potencializado cada vez mais o talento do uruguaio Nicolás de la Cruz. O jogador se mostra cada vez mais adaptado aos seus companheiros de equipe e o estilo de jogo escolhido por Adenor. Tanto que o camisa 18 do mais querido é o líder em passes decisivos pelo clube em 2024, além de outras estatísticas animadoras para o torcedor, que não deixa de mostrar toda a sua felicidade em ter um jogador de tão alto nível em seu elenco. Ele era para ter no mínimo umas 4 assistências e uns 4 gols. O tanto de gol que o Flamengo perde não tá escrito. Ele joga muito, tá em todo lugar do meio-campo, muito dinâmico, comentou uma torcedora através do Twitter.
Ainda assim, o atleta tem conseguido desfilar em campo com o seu futebol e para muitos especialistas ele já se consolidou como segundo volante deste elenco comandado por Tite, deixando uma outra dúvida no ar. Será que Gerson irá recuperar a titularidade? O Coringa passa por um período de recuperação de uma hidronefrose e pode perder o restante do campeonato carioca, abrindo ainda mais espaço para que a joia uruguaia desfile com o seu futebol. Pelo clube carioca, o meio-campista recém-contratado disputou um total de 6 partidas desde que chegou ao Rio de Janeiro, contribuindo com uma assistência, 14 passes decisivos, 89% de acerto no passe, 82% no passe longo, 89% de acerto nos dribles e 36 bolas recuperadas, além de uma nota 7.55 no SofaScore. O que fica evidenciado com esses números de Nicolás de la Cruz é que o Flamengo precisa melhorar um dos principais fundamentos do futebol, a finalização. O clube tem abusado dos gols perdidos nesse início de temporada, fator que pode fazer falta no restante. Apesar de passar por um momento não tão bom no setor ofensivo, o Flamengo tem um começo de temporada animador quando nos relacionamos com a defesa. Setor que sempre foi um grande problema para todos que por ali chegaram. E não existe um nome melhor para acertar a defesa do que Tite. Desde o ano passado o clube vem mostrando que pode sim ter um time equilibrado entre defesa e ataque. Esse ano prova ainda mais isso. Em 2024 o elenco titular ainda não sofreu gols. O Mengão terá uma semana cheia de treinamentos para focar no seu próximo objetivo, que é concretizar o título da Taça Guanabara. O clube ocupa a ponta da tabela com 3 pontos a mais que o segundo colocado. Dito isso, basta um empate diante do Madureira pela última rodada para que a equipe enfim alcance o seu objetivo nessa primeira fase. A partida em questão será realizada no próximo sábado 2, às 16 horas no Maracanã. Oscar, ex-internacional, nega prioridade ao Flamengo e define onde quer jogar. Com 32 anos, o meia Oscar, ex-Inter, enfim se prepara para deixar o futebol chinês, onde atua desde 2017, defendendo as cores do grande Xangai Port. Conforme divulgado há alguns dias, o atleta decidiu que não irá renovar seu contrato e ficará livre no mercado da bola no fim desta temporada. Em virtude disso, ao longo dos últimos dias, diversos clubes vêm sendo apontados como possíveis destinos para o meia, sendo um deles, o Flamengo. O time carioca esteve perto de contratar o jogador em 2 oportunidades, sendo considerado o favorito para contratá-lo este ano. Não obstante, em entrevista ao portal Revista Colorada, o empresário de Oscar negou que o mais querido terá prioridade em caso de tratativas pelo jogador. Segundo ele, este acordo verbal era válido apenas até 2023 e as partes não estão mais alinhadas para um acerto neste fim de temporada. Ele ainda revelou que nenhum outro clube brasileiro negocia com o meia, que só deve definir o seu futuro quando de fato deixar o Xangai. Não obstante, o desejo do jogador de retornar ao futebol brasileiro é real e este tende a ser o seu destino para esse seu final de carreira. E você, torcedor? O que você acha da situação de Oscar? Deixe a sua opinião nos comentários.